Uma crise se instala no ninho do urubu. O Flamengo não vive um bom momento na temporada, e os resultados recentes acendem um alerta. A equipe já perdeu a Supercopa Rei para o Corinthians, e no Campeonato Carioca, corre o risco de não se classificar para as fases decisivas. Além disso, nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, o time ainda não conseguiu conquistar uma vitória. Este cenário de preocupação se aprofunda com uma questão central: a condição física dos atletas. O próprio técnico, Felipe Luiz, reconheceu publicamente a situação. Após o empate em 1-1 com o Internacional, na última quarta-feira, dia 4 de fevereiro, o treinador foi categórico ao afirmar que o elenco está longe de sua melhor versão. Felipe Luiz, contudo, ressaltou que não há uma fórmula mágica para acelerar este processo de recuperação. Ele explicou que a busca pela forma física ideal varia significativamente entre os jogadores. Alguns, segundo o treinador, recuperam-se com uma sequência de treinamentos intensos. Outros, por sua vez, precisam de minutos em campo, de uma sequência de jogos, para atingir o seu melhor desempenho. Essa adaptação se torna um desafio em meio a um calendário apertado e jogos decisivos que se aproximam. Além da recuperação física, o Flamengo enfrenta uma situação complexa no Campeonato Carioca. Caso não se classifique, o clube poderia ser obrigado a disputar um quadrangular onde o último colocado é rebaixado para a segunda divisão do estadual. Felipe Luiz admitiu que a atuação do time contra o Internacional foi muito abaixo das expectativas. Seu trabalho agora, segundo ele, vai além da parte física. É preciso recuperar os conceitos táticos e, principalmente, a confiança dos jogadores. A expectativa é que a equipe esteja em um nível muito melhor até a final da Recopa Sul-Americana, um dos próximos grandes compromissos da temporada. O caminho, no entanto, é árduo. Antes do confronto decisivo pela Recopa, o Flamengo ainda tem 2 jogos importantes. O clube encara o Sampaio Corrêa RJ neste sábado, dia 7 de fevereiro, pelo Campeonato Carioca, e o Vitória na próxima terça, dia 10, pelo Brasileirão. Depois, o desafio é internacional, contra o Lanús, no dia 19, pela Conmebol Recopa. Um calendário que exige muito de um elenco em busca de sua melhor forma e de respostas rápidas para a crise. Essa sequência de compromissos, de fato, intensifica um desafio já reconhecido internamente. O próprio técnico Felipe Luiz, em declarações após o empate em 1-1 com o Internacional, na última quarta-feira, dia 4 de fevereiro, confirmou que o elenco ainda está distante de sua condição ideal. Ele enfatizou a ausência de uma fórmula mágica para acelerar o processo de recuperação física dos atletas. Segundo Felipe Luiz, não há um caminho único para que todos os jogadores atinjam um pico de performance. A complexidade aumenta porque, conforme explicou o treinador, a busca pela melhor forma física não é uniforme entre os atletas. Alguns jogadores, detalhou Felipe, alcançam seu auge através de sequências de treinamentos intensos e programados. Outros, por sua vez, respondem melhor com a sequência de jogos, acumulando minutos em campo e ganhando ritmo competitivo. Essa diversidade de necessidades exige uma gestão estratégica individualizada, um desafio adicional para a comissão técnica em meio a um calendário apertado e a pressão por resultados imediatos. O treinador admitiu que, na partida contra o Internacional, a equipe esteve muito abaixo do esperado em termos de desempenho. Diante disso, o trabalho de Felipe Luiz se concentra não apenas na parte física dos atletas, mas também na recuperação de conceitos táticos que, segundo ele, foram perdidos ou não assimilados completamente. Crucialmente, há um esforço para reconstruir a confiança dos jogadores, que parece abalada pelos resultados negativos e pela percepção de um início de temporada aquém das expectativas. A situação no Campeonato Carioca é outro fator de preocupação que adiciona peso ao ambiente rubro-negro. Caso o Flamengo não consiga a classificação para as fases finais do estadual, o clube pode se ver obrigado a disputar um quadrangular. Nesse cenário, o último colocado seria rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Carioca, um risco que a diretoria e a torcida consideram inaceitável para um clube do porte do Flamengo. A necessidade de reverter esse quadro é urgente e exige uma resposta rápida do elenco. Essa análise interna sobre o desempenho e a forma física encontra eco na percepção externa e na reação da torcida, que tem manifestado sua insatisfação.
O meia Georgian de Arrascaeta, um dos principais nomes da equipe, foi outro a se manifestar publicamente. O jogador uruguaio concordou com as vaias e protestos dos torcedores após os resultados recentes, reconhecendo que o time sabe que tem que melhorar. Essa autocrítica, presente no vestiário, ainda aguarda tradução em melhor desempenho dentro de campo. A pressão aumenta a cada jogo, especialmente após a perda da Supercopa Rei para o Corinthians e o início irregular no Brasileirão, com 2 partidas sem vitória. Apesar dos desafios, a esperança de Felipe Luiz é clara, que o time alcance um nível significativamente melhor até a decisão da Recopa Sul-Americana. Os próximos confrontos contra o Sampaio Corrêa RJ e o Vitória são, portanto, mais do que simples jogos, são etapas cruciais para a construção da forma física ideal e da confiança necessária antes do embate internacional contra o Lanús. A gestão do elenco, a recuperação de atletas e a busca por um padrão tático consistente são as prioridades absolutas para o Flamengo nas próximas semanas. Felipe Luiz manteve a esperança em suas declarações. Ele acredita que o Flamengo pode alcançar um nível significativamente melhor até a decisão da Recopa Sul-Americana. O técnico detalhou a complexidade da recuperação física dos atletas. Alguns jogadores se beneficiam mais de treinos intensos e contínuos. Outros, por sua vez, encontram sua melhor forma com a sequência de jogos e mais minutos em campo. Essa é uma gestão individualizada que a comissão técnica precisa implementar. Além da forma física, o foco de Felipe Luiz é recuperar os conceitos táticos. Mais do que isso, é essencial restabelecer a confiança dos jogadores. Uma confiança que foi abalada pelos resultados abaixo do esperado e pela crescente pressão no início da temporada. Os próximos duelos são mais do que meros compromissos no calendário. Eles representam etapas decisivas para calibrar o desempenho e testar a evolução do elenco. O confronto contra o Sampaio Corrêa RJ, neste sábado, pelo Campeonato Carioca, e o jogo com o Vitória, na terça-feira, pelo Brasileirão, são as últimas oportunidades de ajustes. Isso antes do embate continental contra o Lanús. A performance nestes jogos será um termômetro vital para a equipe. Também servirá para a avaliação das estratégias adotadas. É importante recordar a situação no Carioca. O risco de não classificação e a possibilidade de disputar um quadrangular contra o rebaixamento adicionam uma camada extra de pressão. Tudo isso acontece mesmo com o foco principal sendo a preparação para a Recopa Sul-Americana. A temporada do Flamengo começou desafiadora. A equipe perdeu a Supercopa Rei para o Corinthians. Não venceu nas 2 primeiras rodadas do Brasileirão. Isso exige uma reviravolta rápida. A insatisfação da torcida, expressa em vaias no Maracanã, reflete expectativa por resultados imediatos. Ela também pede um futebol mais consistente. A crise atual, portanto, não é apenas de resultados. É também de confiança e de forma física ideal. Felipe Luiz e sua comissão técnica enfrentam o desafio de unir essas peças. Tudo isso em um curto espaço de tempo. O sucesso nos próximos dias será determinante. Não só para o desempenho na Recopa Sul-Americana, mas também para reverter a percepção negativa sobre o início da era Felipe Luiz. E para estabelecer as bases para o restante do ano. A resposta a este momento crucial será vista em campo. Nos próximos dias, o Flamengo buscará transformar a esperança em resultados concretos.